seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Na conversa de hoje, nós vamos ter aqui uma convidada para lá de especial. É isso mesmo, ela luta por justiça, é bisneta de escravizados. E também, por meio dos livros, ela transformou a sua história e inspira outras pessoas. Nós vamos conversar então com Sebastiana de Fátima Gomes, mais conhecida como Tiana. Mas antes de falar com ela, também quero falar aqui com a minha querida amiga, jornalista e apresentadora Camila Fernandes. Obrigada por dividir aqui o microfone para a gente, falar com a Tiana nesse bate-papo tão gostoso. Eu que agradeço, minha colega aqui de Diário do Brasil TV, Mara Carvalho, estar adiante hoje nesse podcast bom, que está bombando na região toda de Bauru e no Brasil todo, ao lado seu para conversar com a Tiana, atual presidenta do Conselho Municipal da Comunidade Negra, que vai nos contar muitas histórias, desafios e muito mais. Isso mesmo, Camila. Então, bora começar essa conversa, esse bate-papo? Tiana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigas, então fique muito à vontade para falar conosco. Muito obrigada, Mara, obrigada, Camila, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, duas mulheres poderosas, maravilhosas da comunicação. E é uma honra também estar aqui representando não só a minha pessoa, minha família, mas o Conselho da Comunidade Negra, nosso movimento em Bauru. Muito bom. Olha, a gente quer saber de tudo um pouquinho sobre você, porque você é uma mulher com muitas histórias bacanas aí para compartilhar conosco. Então, acho que nada melhor do que entender um pouquinho sobre as suas raízes, A menina Tiana, a sua origem. Fique à vontade para compartilhar e falar quem que é a Tiana. Eu sou natural da cidade de Pirajuí, Nasci numa comunidade pobre e aos 5 anos eu mudei para um bairro muito pobre também, que meu pai construiu com muito sacrifício, com madeiras usadas. Então, nossa primeira casa foi uma casa própria, mas com madeiras de demolição, para a gente conseguir viver sem pagar aluguel. Meu pai, negro retinto, a minha mãe mestiça, filha de espanhol com indígena. Então, nós temos, assim, o sangue dos 3 grupos étnicos circulando aqui pelo nosso coração, pelas nossas veias. E aí foi a partir dos 5 anos que eu morei até os 19 anos em Pirajuí, no Jardim Aclimação, Um bairro sem água, sem luz, sem esgoto. A gente andava muitos quilômetros para ir a pé para a escola, Então, o que eu sou hoje é resultado da sabedoria dos meus pais, de muita resistência, E a gente viveu uma infância bastante difícil, porque não tínhamos o básico do básico, E conseguimos estudar. Eu sou muito grata ao meu pai e minha mãe, porque meu pai sempre falou: filha mulher precisa ter 2 maridos, um homem e um diploma, que se o homem te largar, o diploma te sustenta. E foi nessa sabedoria exatamente isso que aconteceu, Porque me casei, com 7 anos de casamento, fiquei sozinha com os 2 filhos e o diploma me sustentou. Então, a educação foi muito importante para a minha autonomia, para a minha dignidade. Estudar foi muito importante. E Pirajuí marca muito na minha vida, porque ali, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar no IPPH. Hoje já não existe mais, chama Instituto Paulista de Promoção Humana. Era um movimento formado por padres que foram torturados na ditadura, que faziam um movimento social, E eu nem sabia ainda, estava entrando ali, eu aprendi muito, e onde eu aprendi que eu tinha o dom da fala. Então, a partir dali eu fui estudar, fiz o magistério, me formei aos 17 anos para professora, E já comecei a trabalhar ali no Lar Santa Maria, no semi-internato, com as irmãs escolares, Nossa Senhora. E trabalhei também no projeto chamado Plimec, junto à comunidade. Mas um fato muito interessante, que quando eu trabalhei nesse PPH, me já colocou assim, as primeiras lições para participar dos movimentos sociais,
onde eu aprendi, vamos fazer um abaixo-assinado com a comunidade e vamos trazer o prefeito para pedir aqui água, luz para o bairro, e nós conseguimos, então, muito bacana isso. Depois conseguimos uma creche também, né, junto para as mães, né? E eu era muito católica, né, ligada ao terço, então fazia novena de Natal, novena de Páscoa, fazia terço, dava catequese, sempre ligada à igreja. Vim para Bauru com uns 19 anos, fui trabalhar numa fábrica de macarrão, também foi outra experiência maravilhosa, trabalhei na LPC, no Distrito Industrial, fui entender o que é o operariado, né, mesmo com o diploma de professora. E aí que eu me inscrevi para fazer a faculdade de Geografia na Universidade do Sagrado Coração, né? Hoje Unisagrado, na época era FAFIU ainda. Então entrei ali na FAFIU com 19 anos, né? Me formei em 1990 e logo depois eu me casei, e depois que o primeiro filho nasceu, o segundo filho nasceu, eu fui fazer pedagogia. Tive 2 filhos, Fernando César e Gabriel Augusto. Então eu fiz faculdade de Geografia e de Pedagogia e parti para a luta. Trabalhei em escolas particulares, né? Escolas assim que me acolheram muito bem, não tive preconceito nessas escolas. A primeira escola que me acolheu aqui foi a Escola São Francisco de Assis, porque eu não conseguia pagar a faculdade, né? Como diz a música de Martim da Vila, você passou no vestibular, mas a universidade é particular. Deu um aumento exorbitante, eu chorei muito, falei, nossa, não vou conseguir realizar meu sonho. E fui conversar com as irmãs, elas falaram, você pode trabalhar como bolsista do Colégio São Francisco de Assis. Então eu comecei lá, ganhava 80% da bolsa, né? E o resto meu pai me ajudava com sacrifício a pagar. Mas foi lá também a minha grande escola de didática, na Escola São Francisco de Assis. Lá eu trabalhei como auxiliar da professora Mirtz Manfrinato, mãe do nosso amigo Fabinho Manfrinato, né? O Fabinho, na época, era criança, fazia muitas cirurgias, então eu sempre substituía a mãe dele para ele poder fazer as cirurgias. E no outro ano eu já ganhei uma classe, e ali, então, eu pude aprender muito, realmente, né? Já no outro ano entrei no Colégio Ateneu, o antigo Cisne Real, que hoje é o CIENS, foi mudando de nome, né? E fui estudando, trabalhei no Prevê, trabalhei no Interativo, né? Trabalhei no Colégio Seta, e depois fui para o Estado. Em 2004 fiz o concurso, né? Ingressei lá em Tatuí. Vim pelo artigo 22 trabalhar aqui em Agudos, no colégio, na Escola Farid Fayad, e depois me removi para Bauru, no Eduardo Velho Filho, perto da rodoviária. Depois fui trabalhar no Gasparini por 10 anos. Em 2020 fui para a Escola Maria Eunice, onde estou hoje. Então é uma escola, uma trajetória assim, por várias escolas, né? E também desde 2010 fui trabalhar na Faculdade de Agudos, onde eu recebi o convite para escrever o material didático para Angola, o projeto, né, Brasil-Angola. Fiquei muito feliz com o convite. Em 2012, pela primeira vez, eu atravessei o oceano e cheguei em Angola. Uau. E essa viagem marcou muito. Desculpa se eu chorar, que eu me emociono. Eu me emociono. Eu nunca tinha feito uma viagem tão longa, né? Então, 8 horas, por conta do fuso horário, 12 horas, eu estava muito cansada. E, de repente, eu olhei para as nuvens, né, e imaginei o navio negreiro. Eu já tinha assistido vários filmes de navio negreiro, né, e me sensibilizei naquela hora. Falei, caramba, eu estou aqui nesse conforto. E como que meus ancestrais aguentaram meses naquela situação animalesca, subhumana, no navio negreiro? E aí, pela primeira vez, eu entendi a força da minha ancestralidade. Porque o fato de eu estar ali indo como uma escritora internacional, né, em conforto, e palestrar no outro país, na terra dos meus ancestrais, era uma superação da condição, porque eles vieram por baixo, sofrendo, e eles resistiram, sobreviveram, e isso me deu condições de ir por cima como uma intelectual. Então fez muita diferença mesmo, e eu sou muito grata por eles terem resistido, enquanto muitos ficaram pelo caminho. Justamente, neta de escravizados, e estar ali, né, nas raízes, onde os ancestrais
estiveram presentes, fez com que essa viagem tivesse um gosto mais que especial, né? Como foi, então, essa ida a Angola? Como foi ser recebida lá e o que você sentiu diante do povo africano? Olha, quando nós chegamos, né, chegamos às 4 horas da manhã, então eu sou muito grata à doutora Márcia, da Faculdade de Agudos, que me deu condições, né, para ir e me colocou nesse projeto. Em primeiro lugar, eu fui com uma roupa linda que a Dina me deu, né, para o primeiro dia da conferência, que chamava pano, né, uma roupa social muito bonita, uma roupa chique. E muitas pessoas achavam que eu era uma pessoa, assim, sei lá, da elite, né, por estar com aquela roupa, vinham pedir para tirar foto. Então, encontramos cubanos, né, várias pessoas. E eu pude ir também ao Ministério da Educação, lá, o INID, né, chama INID, estar discutindo os materiais com o técnico do INID, né, passando por uma aprovação. Ficamos vários dias lá, pude conhecer algumas regiões de Angola. Mas triste, assim, que me marcou muito foram os sinais da guerra, né? Os sinais da guerra, nós tivemos a Guerra da Independência, são 27 anos de guerra, né? Então, os prédios marcados pelos sinais de guerra, ainda muitas viaturas pelo meio da rua, mas também ao lado da cultura muito bonita, a gente vê a grande desigualdade social. A educação, a trajetória da Tiana é baseada na educação, isso é muito lindo, sim. muito importante, influencia. Sim. E a educação antirracista foi foco de todo o trabalho permeado no Conselho Municipal da Comunidade Negra, esse letramento racial nas escolas. Inclusive na ação que nós tivemos no evento, né, do dia 25 de julho. Então, aí eu fui e parece que eu falo sempre com as minhas amigas que as coisas acontecem, parece que é um rolo compressor que vem, né? Isso foi em 2012, 2013 que eu fui para Angola, né? E em 2014 fiz inscrição para a primeira turma de mestrado profissional da Unesp de Bauru, quase 900 pessoas inscritas, entraram 25. Estava lá eu no meio com a temática africanidade. Uau. Né? E o doutor Marcos me falou, olha, eu escolhi para ser seu orientador. Eu quero ser seu orientador porque esse tema é muito importante. Foi a primeira vez que essa temática entrou no mestrado na Unesp, né? E entrei com um tema bastante polêmico, que é a questão religiosa, né? O ensino de geografias e religiões brasileiras de matriz africana. Concluí em 2016 o mestrado, com o meu querido orientador Marco Jorge, falecido, né? E a partir daí eu comecei a dar palestra nas escolas, porque eu via na responsabilidade de cumprir a Lei 10.639 de 2003, mas também de honrar a minha ancestralidade africana para a gente desconstruir o preconceito. Gostaria que você mencionasse sobre essa lei e, inclusive, também detalhasse um pouco sobre como foi esse trabalho, né, voltado para a questão da religiosidade. Bom, a Lei 10.639 foi promulgada no ano de 2003, ainda com o presidente Lula, né? E muito importante porque a partir daí foi a primeira vez que eu tive um curso aqui em Bauru, organizado pelo Sindicato das Escolas Particulares, também na FAFIL, né? E me abriu para esse leque, essa importância de estar discutindo e ensinando, porque a lei, ela altera a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases, para obrigar as escolas a ensinar a história e cultura africana e afro-brasileira. Né? Para melhorar, em 2008, essa lei foi alterada novamente com a Lei 11.645, para incluir também a história e a cultura indígena. Então, hoje nós temos a educação étnico-racial, né? A gente sabe que em muitos lugares tem pessoas que nem conhecem essa lei ainda, que não foi implementada, e a nossa luta é que seja implementada, porque o racismo precisa ser combatido a partir da educação. Quantas pessoas passaram pela escola e têm pensamento racista ou falam que o Brasil não é racista, que o racismo não existe. E para mim fez muita diferença, eu faço questão de dizer, porque a escola é muito racista, né? A partir do momento que eu fiquei mais atenta a essas temáticas, eu comecei a revisar algumas obras literárias. Fui, por exemplo,
revisar o sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu sempre fui apaixonada, né? E ali a gente percebeu o lugar destinado na obra para os negros, né? Que lugar que Monteiro Lobato destinou para os negros? Saci, tia Anastácia e tio Barnabé, sempre na função de subalternidade, né? E toda vez que o tio Barnabé vai tomar o café, ele nunca entra na casa, ele ficava na varanda. E era o Saci Pererê, o menino Peralta, sem pai, sem mãe, sempre responsável por todas as artes do sítio. E a tia Anastácia, sempre fazendo uma boa comida. É como alguém da família. Mas alguém da família que nunca ninguém ensinou a ler, não tem o seu caderno de receita. Alguém da família que está sempre servindo, né? Alguém da família que um boneco de pano e uma espiga de milho são mais letrados que ela. Então, veja no que e como isso afeta o psicológico das crianças, né? E aí eu fui percebendo a literatura, que eu nunca vi princesas negras, eu não sabia que tinha princesas negras, né? Inclusive eu tinha amizade com a Dina, que é de Guiné-Bissau, né? Uma grande amiga, e ela falou, olha, eu sou filha de realeza, né? E nós perdemos com a colonização, meus ancestrais perderam, e ela também veio falar para mim dessa realeza negra que eu não sabia. Na escola nunca tinha falado. Em relação à questão da religiosidade também, eu gostaria que você mencionasse, mas antes a gente vai para um rápido intervalo, né, Camila? A gente volta já e vamos continuar falando, né, com Tiana Gomes, essa mulher que você já percebeu de luta e de resistência. Você não saia daí, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e falando com Tiana Gomes, essa mulher aqui de resistência, persistência pela área da educação, ela vai fazendo a diferença. Tiana, né, ao meu lado aqui a Camila também dividindo o microfone para a gente conversar um pouquinho mais, mas antes do intervalo tinha pedido para você falar sobre a questão da religião, sobre, né, como que funciona esse seu trabalho nas escolas. Por favor, compartilhe para a gente também desse ato tão importante. Sim, sim. Quando eu fiz esse curso a partir de 2003, eu tomei contato com um filme chamado Quilombo, né? E esse filme eu comecei a trabalhar com os alunos. Percebi que os alunos ficaram muito agitados quando passavam um trecho do filme onde Gangazumba incorporava, né? E ficava em briga, em conflito as crianças, né? E eu entrei com esse questionamento no mestrado, né? Por que será que as religiões de matriz africana incomodam tanto? Lógico, eu, uma professora que é católica, é catequista, né? E aí, na discussão, quando o professor Marco Jorge disse religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, que precisa ser discutido. É o ponto, né? Então, eu falei, nossa, olha, né? Fui até a Bahia, na FENACAB, né? Pesquisei, conheci lá um terreiro de candomblé pela primeira vez, entrei no terreiro de candomblé, era dia, incrível que pareça, era a festa de Xangô, né? E o pai estava fazendo 37 anos de Xangô. E aí foi assim, um contato. Eu tive 2 vezes na África, e naquele terreiro de candomblé eu senti mais na África ainda, sabe? E aí eu fui me apropriando de alguns termos, né, da família religiosa, porque na diáspora, nesse transporte da África para cá, o africano foi desterritorializado, perdeu o seu território, e ele só contava com o corpo, né, com o corpo. Então, é no corpo, através do corpo, que ele encontrou a sua religiosidade, né? Construiu aqui num terreiro de candomblé uma África mística, onde as famílias se reconstruíram pela ancestralidade. E isso é muito forte, uma das coisas que eu mais aprendi, esse respeito que tem dentro de um terreiro de candomblé, né? Voltei lá assim, maravilhada, né, de conhecer como funciona, ainda estou estudando bastante. E depois isso não teve volta, que eu passei a conhecer outros terreiros, né? E
nessa luta toda, a maior briga é a gente explicar para as pessoas que Exu não é demônio. Há muito preconceito. Houve uma demonização, né, dos santos africanos exatamente para justificar a colonização, né? Sabemos que tinha o famoso discurso: o negro, ele é negro, tem a pele negra porque sua alma também é preta devido ao pecado, então deve se escravizar para poder limpar o pecado. Então, o preconceito em relação à religião, aos nossos santos, nossos orixás, fez com que legitimasse a escravidão. Ele tem que ser escravizado porque ele é do mal, ele é do demônio, né? Eu fiquei muito triste ontem quando eu vi uma matéria de um padre, né, falando em relação a Preta Gil. Por que os orixás não ressuscitaram a Preta Gil, né? E aí, quer dizer, sem noção da religiosidade. As pessoas hoje usam a religiosidade para poder fazer com que o negro seja cada vez mais excluído da sociedade, dos benefícios sociais. Então, quanto mais negro você é, mais o cabelo crespo você tem, mais você é excluído, mais você é vítima de preconceito. Isso eu fui notando, mesmo com a minha pessoa, né? Porque antes eu alisava o cabelo, aí eu fui deixando o cabelo crespo, fazendo transfer, passando por essa transição toda, né? Fui usando a guia, então vejo que as pessoas olham dentro da escola mesmo, guia. Já fui chamada de velha macumbeira, de galinha preta de macumba, né? Mas o mais bonito de tudo isso, que eu estava na conferência e vi um áudio do aluninho meu, 6º ano. Tiana, nós queremos fazer uma apresentação sobre intolerância religiosa. Aí eu, 6º ano, aí eu conversei com eles, tudo. Porque aqui as pessoas falam muito, xinga a gente de macumbeiro, porque nós somos umbandistas. Então, veja assim, os alunos já perceberam que essa é uma luta minha e me procuram para a gente se unir no combate a essa luta. Então, é preciso sempre a gente estar trabalhando, né, dentro das escolas, com um olhar bastante atento, porque as pessoas que falam que não tem o racismo, precisam olhar como o aluno negro é tratado, as palavras, né, que são dirigidas a eles, o tratamento. Na minha escola, especialmente, nós começamos a fazer um trabalho lindo de cabelo, na valorização do cabelo afro. Então, sexta-feira tem o dia do cabelo, os alunos fazem inscrição para tratar do cabelo do outro, e outros fazem inscrição para ter seu cabelo tratado, finalizado. Então, é muito bonito isso que faz na escola, mas ainda a religião de matriz africana, Umbanda e Candomblé, é um grande gargalo para a gente trabalhar. Inclusive, Tiana, nas 2 gestões do Conselho da Comunidade Negra, voltando ao seu trabalho, que está infelizmente chegando ao fim, né, passando o bastão logo mais, teve como foco também trazer mais a religião africana para dentro do Conselho, para ter um pouco mais de valorização e apresentação do que é na sociedade, né? Fale um pouquinho mais sobre o trabalho no Conselho da Comunidade Negra, de forma ampla, porque teve muita visibilidade as ações do Conselho, se contemplando como um dos conselhos municipais mais ativos nos últimos 4 anos, Tiana. Claro que a gente, na verdade, mulher preta, homem preto, que conviveu com todos do conselho ao longo desse tempo, né, tem uma alegria, uma satisfação estar com vocês, e principalmente nas premiações que vocês realizam, né? E não é apenas as premiações, porque o conselho ativo mês a mês as atividades, recebendo denúncias, né, de racismo na cidade, muitos casos de intolerância à religião. Então vocês não param. Fale para a gente também sobre o trabalho seu e também o balanço nas 2 gestões à frente do Conselho Municipal da Comunidade Negra. Tiana, até vou pedir para complementar também, que estamos aí caminhando para o final do nosso bate-papo, porque conversa boa, Camila, acaba rápido, uma né? Pena, tem muita história. Antes de responder, depois que responder a pergunta da Camila, eu vou pedir, claro, para deixar também uma mensagem para quem nos acompanha. E já pegando o gancho, quero dizer que eu estou muito feliz de ter a Tiana com a gente aqui, uma referência de mulher negra de luta guerreira que faz acontecer na cidade e nos inspira
diariamente, viu, Tiana? E uma honra ser uma das homenageadas na última premiação, no dia 25 de julho, estar com vocês no dia que comemora-se internacionalmente Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, Teresa de Benguela. Você também é uma referência muito grande aqui no jornalismo, porque traz para a comunidade essa luta, né, das mulheres negras e da população negra em geral. O Conselho da Comunidade Negra ele foi criado pela Lei 5051 de 2003 e a primeira gestão foi em 2004, tendo o Roque Ferreira como presidente, né? E eu sou sincera e realmente tenho que dizer que nós não tínhamos muito contato. Em 2004, eu chamei o Ademir, né, para lá na minha escola fazer uma palestra. O Ademir Elias, que era radialista, né, então ele foi na minha escola, do Eduardo Velho Filho, fez uma palestra. E só em 2021 que eu fui convidada para participar das eleições, representando então a FUSA, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, né? E entrei. Foi muito difícil, estávamos no contexto da pandemia, né? Foi em julho de 2021, ainda tivemos que trabalhar no ambiente online, né? Por conta do medo de se fazer presencial, né? E contaminar, mas foi muito difícil porque a gente teve que ir, eu e a então secretária da Cultura, Tatiana, fomos visitar as pessoas na casa dos conselheiros, chamar os conselheiros que nos estavam vindo, participando para poder conversar com eles. Nós conseguimos manter, né, porque havia uma fraca adesão às reuniões, fraca participação. E conseguimos manter esse conselho, né, e tomamos assim como referência alguns temas importantes para a gente discutir em Bauru, que é a mulher negra, as religiões de matriz africana e a educação antirracista. 3 temas importantes, pautas fundamentais, entre outras tantas que temos, né? Porque quando a gente fala de educação antirracista, a gente já quebra muita coisa, né? E a religião sempre estará presente porque nós temos que honrar os nossos ancestrais e acredito realmente que nunca houve religiões de matriz africana no Conselho. A gente tem ali o pai Daniel, que representa a Federação de Umbanda e Candomblé, né? E ele fala, foi a primeira gestão que as religiões foram representadas, a gente fica muito honrado. E levar os tambores, homenagear as mães e pais de santo é muito importante, porque as pessoas precisam ter contato dentro de um atabaque, nós temos o orixá. Então é importante esse louvor, essa apresentação, e que as pessoas que nunca tiveram contato ouçam, né, os tambores, consiga aos poucos se ligar a essa ancestralidade, porque muitas pessoas hoje são racistas ou até negam a sua ancestralidade africana por falta de conhecimento ou falta de contato. Perfeito, muito bem colocado. Importante, o conhecimento transforma, né? Às vezes fica com esse preconceito porque desconhece, né, Camila? Vou pedir, inclusive, agora para você, para a gente fechar com chave de ouro, uma mensagem para quem nos acompanha, por gentileza. Fique à vontade. Não sei se eu tenho um tempinho só, nós tivemos dia 26 e 27 agora, a Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial em São Paulo, né? E vamos para o Nacional, e dentre nessa conferência, muitas propostas ligadas exatamente à defesa das religiões de matriz africana, à educação étnico-racial, né? Então, vai chegar em Brasília, os nossos representantes vão levar isso, esperamos que vire lei. O meu recado para a população, para todos em geral, né, é o seguinte: os nossos ancestrais precisam ser respeitados, reconhecidos. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis, rainhas, guerreiros, que foram escravizados, desterritorializados e trazidos para cá para serem escravizados num país que usou a sua energia, sugou seu sangue e depois transforma ele em marginal. Primeiramente, viemos na condição de escravizados. Com a abolição, tornamos marginalizados pela sociedade. Então, o racismo existe, e vou falar, terminando do teste do pescoço. Mete seu pescoço dentro de um banco, vê se você tem negro como gerente. Mete seu pescoço dentro do hospital, vê se você tem médicos negros como nesse hospital. E
a participação desses médicos negros no corpo dos médicos desse hospital. Então, onde estão os negros no Brasil? Que cargo eles ocupam? Se o Brasil é 57% população negra, então os negros tinham que estar ocupando 57% desses cargos, para a gente ter uma igualdade racial. Tiana, muito obrigada pela sua Gratidão. participação, muito importante, né? Já fica convite para que você retorne, porque a gente fica com gostinho de quero saber mais, né, gente? Isso é muito bom, né, Camila? Muito. Obrigada por você também participar aqui conosco, contribuir, com certeza. Camila também, né? Militante, faz parte da luta também. Existimos um momento sempre. importante. Gratidão pela participação. A presença da Camila foi muito importante no Conselho da Comunidade Negra, espero que ela continue, que nós temos um conselho eleito e um conselho ampliado, que são pessoas de notório saber que nos auxiliam muito. E a Camila está ali presente, oferecendo o seu saber, contribuindo. Muito obrigada. Vamos à viu? luta sempre, Muito com certeza. Homenagem muito merecida. Está aí as eleições, tá? Gratidão a todos vocês. E claro, meu muito obrigada a você também por participar, estar conosco sempre aqui nesse bate-papo leve e descontraído do Conversa Diária. Conversamos então com Tiana Gomes, essa mulher de resistência que por meio da educação vai quebrando preconceitos. A você aqui eu vou deixando meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.